que são, não, são traidores e são... Então, vamos colocar corte assim... Netflix traidora, né? Pô, eu nunca fiz nada pra Netflix e provavelmente depois desse corte eu não vou fazer. Que isso, a gente vai fazer uma série pra Netflix. Eu vou te contar uma história muito engraçada que eu nunca contei publicamente. Como eu conheci o fundador do Netflix. Como assim? Conheci o cara numa situação muito inusitada. O seu Netflix? O fundador do Netflix. Eu conheci. O senhor Netflix? Sim. Como? Eu nem sei quem é. Pô, bota aí no Google, por favor, porque eu sempre Bota aí. Ele é uma fera, dá palestra no mundo inteiro. Ele é até hoje A gente conversou esses dias aí. Começou como um aluguel de filme que se você... Pois é. Em 2010 eu fui morar na Califórnia, num desses meus momentos de... Também, que eu também quero muito trabalhar fora. Então, em 2010 eu acumulei juntei um dinheirinho e fui passar um tempo na Califórnia, estudando inglês e estudando coisas e pensando em transformar minha carreira também, evoluir para também trabalhar fora. Só que aí... Acabou que eu descobri que o mundo era muito maior do que eu pensava e ia dar mais trabalho do que eu pensava. Então, estava lá recalculando rota. Estava naquele momento loading e também achando mais barato ficar na Califórnia durante 5 meses, que eu ia ficar 6 com visto de turista. Acabei ficando 5 porque eu peguei um trabalho aqui, tive que voltar. Aliás, esse trabalho que vai estrear agora no Viva é a série Divan, com a Lília Cabral. E aí, olha que situação doida. Eu tava lá, aí eu fui, nessa época lá, morar em Los Angeles. E nessa época eu tava numa experiência assim que eu não comia queijo, nem farinha de trigo, nem adoçantes, eu tava muito natureba. E aí eu ficava o dia inteiro, eu ficava entre assistindo aulas aleatórias na UCLA, que eu chegava assim, com licença, tô pensando em pegar, mó 7-1, né? Chegava falando assim, eu tô pensando em pegar essa aula aqui no próximo período, eu posso assistir a aula aqui para ver como é? O cara, pode sim, mas o meu inglês ainda era muito mais fraco, então muita coisa eu não entendia direito, mas eu assisti várias aulas super interessantes, os meus amigos que estudavam lá, e eu fui para ficar perto deles, assim, eles estavam estudando business, então eram todos economistas e administradores, e estavam fazendo coisas porque eles queriam abrir tipo um restaurante, uma temaqueria em Los Angeles, eles foram para lá com essa missão, com visto de estudante, estudando, fazendo pós de business e tal. E aí eu comecei assistindo as aulas com eles, e no ano anterior, que a gente foi pra Indonésia, fez um pit stop lá em Los Angeles, aí eu vi que eu ia querer ficar, bolei meu plano, aí fiz uns trabalhos aqui e voltei lá. E aí voltei pra ficar definitivamente. E aí nisso eu tava mega natureba e numa super academia, falei, vou investir numa boa academia e vou ficar aqui treinando, fazendo yoga, fazendo um monte de coisa nessa academia. Que era uma academia que era um super clube, tinha toalhas geladinhas, toalhas quentinhas, e era uma super academia, piscina coberta, não sei o que, então eu usava como um clube, eu ia todo dia e fazia musculação e depois fazia yoga, tava na fase de fazer yoga. E os atores lá, os caras famosos? Não tinha nenhum famoso na academia. Então... E lá as pessoas, acho que elas vão em coisas privadas, né? Deve ser, né? Mesmo sendo caro, era caro, tanto que foi uma facada, assim, a mensalidade do negócio, mas eu acho que valeu muito a pena porque eu passei várias horas lá dentro e foi bom pra mim, assim. E aí, um dia, na aula de yoga, eu vi uma coroa toda saradona, craque da yoga, sabe? Faixa preta da yoga e tal. Aí eu tomei coragem, fui lá que eu tava mó tempão, e eu não tava sem beber álcool, sem ir em boates. Sem queijo, então, sem adoçantes, e sem corantes, e sem farinhas. E sem noitada, então eu tava também passando por sérias dificuldades de relacionamento, eufemisticamente falando. Tava subindo pelas paredes, tava na seca. Aí esse dia eu tomei coragem lá, porque eu me senti... Foi engraçado isso, porque eu achava que eu ia usar o não falar inglês como uma coisa a meu favor. E aí eu fui vendo que eu era uma pessoa super desenrolada no Brasil, capaz de conversar com pessoas de todas as esferas sociais e níveis intelectuais, trocar ideia com todo mundo. Aí cheguei lá, eu me sentia um analfabeto e burro e sem senso de humor. Eu ia fazer uma piada, ninguém entendia, sabe? Então eu fiquei me sentindo mal e aí eu fui ficando mais... Eu já sou uma pessoa mais introvertida, então isso acabou criando umas barreiras sociais importantes. Eu demorei para ir vencendo nessa parte de conquista da mulherada e tal. E aí, até que um dia eu já estava começando a ficar mais, né, ali, me arriscar mais nessa história. E aí conheci essa coroa saradona da yoga, e ela era muito ninja da yoga e tal. Aí a gente marcou de sair. No primeiro encontro, ela apareceu com um filho de 8 anos no carro e falou assim, a gente vai ali só rapidinho na reunião dos pais, e aí depois a gente... Aí eu
Mano! Só que eu tava naquele módulo gringo, que tudo é legal. Sabe que você tem que ir ao banco, porque deu problema no seu cartão. Você, que legal, olha um banco em Los Angeles. Olha, esse é o Chase, né? Aí você vê o banco, vai na fila, tem que ir no correio. Olha que legal o correio, olha como é correio aqui e tal. Então eu cheguei, eu fiquei meio em choque. Falei, cara, não é possível que ela tá fazendo isso. E eu tava meio que naquela, será que eu tô entendendo certo? Aí chegou lá, era um colégio em Beverly Hills, animal, muito bonito. Você olhava a fachada, não dava nada. Entrou, coisa de filme total. E aí, putz, aí eu assisti todas as apresentações dos professores no palquinho, não sei o quê, e ela só chegava e me apresentava He's from Brazil, e saía, e me deixava em vários grupos, sabe? E eu tentando ali, né, me situar, mas eu imaginava que, a partir do princípio, eu nem sei se estavam mesmo, mas as pessoas estavam me achando, tipo, ela com esse latino, né, com esse garotão, né, então eu ficava num clima assim, não sei, sabe, eu fiquei pirando depois, será que ela separou, o marido apareceu com uma bonitona lá no negócio, aí ela resolveu dar o troco, ou então ela muito desencanada mesmo. Então, o fato é que teve uma hora que o cara que eu mais conversei na rodinha ali, eu terminei ali de conversar com a galera totalmente perdido, mas achando tudo engraçado, curioso. Aí ela chegou, sabe o Netflix, que essa empresa era uma empresa de mandar DVD pelo correio. Era um envelope branco, aí você assistia o DVD, virava o envelope do avesso, colocava na coisa de correio e alguém pegava, sumia aquilo e aparecia outro filme. Então eu já era assinante, eu sou assinante desde essa época. Caramba! Então, aqui ó, aquele tentando recuperar a imagem com o Netflix. O Netflix, contrata mais aí. E aí eu terminei o papo ali com os caras, assim, né? Ficou a coisa do Clube do Bolinha e tal. Mas o cara falou, eu sou do Netflix? Não. O cara é super gente boa, conversou sobre coisas. Eu tava conversando sobre colégios e filhos. Né? Porque eles estavam ali realmente para resolver o problema do colégio. Era uma reunião de pais. Sim. E a criança tava junto, né? Então, estavam as crianças lá e os pais e tal. Aí eu fiquei conversando um tempo. O cara é gente boa pra caramba. Aí, quando terminou, ela chegou, você conhece a Netflix? Eu falei, sim, esse cara aí que inventou, não sei o que lá. Aí eu, caramba, que legal. Mas isso em 2010, a Netflix era uma aposta. Era uma coisa curiosa. Caramba, imagina isso no Brasil, hein? Pô, vão roubar todos os DVDs no Rio de Janeiro. A Blockbuster ainda tava, tipo, soberana. Soberana, tudo quanto é canto. Ninguém achava que ia acabar, né? Pois é, aí eu vivi essa experiência muito doida. Caramba. Aí depois eu confesso que eu nunca mais atendi ela. Porque aí depois a gente saiu da reunião de pais, passou no supermercado para comprar leite, que o filho dela queria leite, tinha acabado o leite. A gente deixou o moleque em casa e depois foi no carro, ficou um pouco no carro. E aí eu fiquei, cara, que loucura. Estranha. O que será que ela vai aprontar no próximo encontro? Eu paguei para não ver, sabe? Eu joguei a bomba de fumaça ali. Pensou, ela passa de carro e fala assim, hoje... Vamos jantar com meu ex-marido, né? Sei lá, cara. Aí eu fiquei com medo, aí eu fiquei meio travado. Eu devia ter ido, né? Porque eu não tinha nada a perder, eu tava ali vivendo coisas... Ia ter história pra contar, né, cara? Então, essa história acabou virando uma história pra contar, né? Caramba. Em viagem é muito engraçado isso. Cada perrengue vira uma história pra contar. Só pra você ter conhecido o cara que criou a Netflix. Na escola dele, né? Talvez ele lembre disso, né? Uma coisa tão inusitada. Um dia você encontra com uma coroa excêntrica que levou um garotão numa reunião de pais e... Muito doido, cara. Isso aí foi muito doido.